Tá, boa noite, gente. Eu sou o Marco Aurélio Ferreira, sou vice-presidente da Liga de Infectologia aqui da UMC e junto com a IF local aqui, representada pela presidente Gabi. Gabi, fale alguma coisa. Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Desculpa esses probleminhas que a gente teve, mas agora foi. Sim. E então a gente vai começar nosso conjunto de aulas sobre a Covid-19 com a doutora Larissa Simão Gandolfo. Ela é formada aqui pela Faculdade de Medicina de Mogi das Cruzes, pela 41ª turma. Ela é preceptora do programa de residência desculpa. Preceptora do programa de residência médica em infectologia pela Unifesp. Pode começar, doutora. Olá, gente, boa noite, prazer. É um prazer estar aqui falando para vocês, falando longe, né? Mas ao mesmo tempo perto de Mogi. E eu venho, assim, hoje discutir um pouquinho. A gente estava falando com a Jéssica sobre como que a gente podia abordar a questão do Covid, né? Eu acho que para começar, antes de falar de tratamento, antes da gente falar de métodos diagnósticos, acho que o fundamental é a gente entender o básico. O que é o vírus, o que ele faz e o que a gente espera encontrar nesses doentes que a gente está vendo aí e que infelizmente está vendo cada vez mais. Aí fiquem à vontade, tá, para mandar pergunta, não sei como é que tá funcionando, tá, Marco? Aí você vai me passando, tá? Tá bom, tranquilo. Então, para começar, a gente tem vários coronavírus, né? Esse daí ele não é novidade, ele não é o primeiro. A gente tem, pelo menos que infectando humanos, a gente tem pelo menos 7, tá? Esses nomes mais complicados aí, do gênero alfa coronavírus e beta coronavírus, né, esses monte de letras e números aí, eles são os mais comuns, eles são causas de resfriados, que a gente, 50% a 60%, que já circula normalmente na nossa população, e que a maioria das pessoas nem conhece de tão tranquilo que é, geralmente, essas infecções. Né, o hospedeiro, a fonte em comum é um morcego, né, e geralmente tem hospedeiros intermediários, né, então essa é a questão, que a gente fica preocupado, porque assim, você vê que tem vários tipos, tem pelo menos 500 tipos diferentes de coronavírus que colonizam morcegos, e ao longo desses 20 anos aí, a gente teve pelo menos 3 variações, né, o SARS, o MERS e agora o novo coronavírus, que foram variantes gênicas que está causando aí problema de forma pandêmica, né. Então isso nos preocupa porque a gente sabe que ainda existem muitos outros tipos e que a gente não tem como prever, né, de fato, se isso vai chegar ou não no ser humano. O que a gente tem, então, que nem eu falei, né, nesses últimos 20 anos, a gente teve 3 variações já que nos deram problemas. O SARS-CoV em 2003, né, que ele recebeu essa denominação aí, foi um surto na China, né, que ficou restrito lá, e foi responsável, né, por 8.098 casos, com uma mortalidade de 9,5%. Foi uma coisa meio hospitalar, conseguiu ser controlado e totalmente eliminado. Então, esse a gente já conseguiu se livrar. E o MERS, né, que no Oriente Médio foi responsável por 2.521 casos e que teve uma mortalidade até que alta de 35%. Esse não foi ainda totalmente eliminado, ainda tem alguns casos esporádicos, mas é tudo restrito à região, né? Todos, que nem eu falei, todos vieram,
né, tem como fonte comum o morcego, e que encontraram aí seus hospedeiros intermediários, né, na China, uns carnívoros locais, e no Oriente Médio foram os camelos e os dromedários, né. A questão que faz, por que eles não preocupam e não trouxeram, né, esse alarde todo, que nem o novo coronavírus trouxe, justamente assim, por algumas questões, né, porque a gente conhecia muito bem, a gente soube muito bem aonde que estavam os hospedeiros intermediários, né, do novo coronavírus. A gente ainda não tem certeza, a gente deduz que possa ser daquele pangolim, tudo leva a crer, mas ninguém sabe ainda 100% ao certo. Outra coisa é que essas variantes, elas ficaram mais concentradas mesmo em pequenas regiões, as transmissões, né, a transmissão, elas eram por um tempo mais reduzido, então era 24, 36 horas no máximo depois do início dos sintomas, e bem diferente do novo coronavírus, que você tem uma transmissão prolongada, você tem ainda uma fase de transmissão assintomática, então isso tudo faz com que perpetue, né, e que faça esse estrago que está fazendo. Então, só para voltar um pouquinho, para a gente saber onde tudo começou e aonde a nossa história começou também, né? Começou lá no dia 31 de dezembro, com os relatos de uns casos de pneumonia atípica, que parecia ser viral, lá em Wuhan, uma província de Hubei, na China, e eles não sabiam direito o que podia ser, não estava fechando para nenhum tipo viral, até que eles conseguiram sequenciar e identificar um novo coronavírus, né, um novo vírus, no dia 7 de janeiro de 2020. O primeiro caso fora da China foi na Tailândia, já no dia 13 de janeiro de 2020. Eles fizeram todo o sequenciamento desse vírus e viram que a similaridade dele era mais de 90% compatível, né, muito similar com o primeiro, né, que a gente viu lá, o primeiro SARS-CoV. Então, em homenagem, né, até ficou como SARS-CoV-2, até por essa semelhança aí, e a doença passou a ser chamada de Covid-19, que é a doença por coronavírus 2019. O primeiro caso foi registrado no Einstein, né, em São Paulo, no dia 26 de fevereiro de 2020, e o primeiro óbito que a gente teve no Brasil foi no dia 17 de março de 2020, em São Paulo também, né. Aqui a gente tem, eu peguei esse dado de hoje, então você vê que desde, né, foi 26 de fevereiro de 2020, e hoje, que a gente está em maio, né, então a gente tem 9.589 casos confirmados, com 6.329 óbitos, e a letalidade aqui no país é um pouquinho alta, até se comparado com o resto do mundo, né, que aqui está girando em torno de 7%, sendo que até então a China tinha relatado uma taxa que variava de 2% até 4% no máximo por cento. A maior parte dos casos tá mais restrito mesmo no Sudeste, né, que nem a gente pode ver, seguido do Nordeste. Então, quem é o vírus, né? O que é esse vírus aí? Quem que é o SARS-CoV-2? Ele é um vírus RNA fita simples, positivo. Ele tem um tamanho relativamente grande para um vírus, tá? E assim, o que chama a atenção dele, né? Ele tem esse núcleo capsídeo composto por um RNA genômico, né? Com uma proteína de núcleo capsídeo. E o que chama a atenção, né? Ele tem essas duas camadas aí fosfolipídicas, uma membrana e um envelope, e tem essas proteínas aí, a proteína S, que chama spike, né? Que é de espícula mesmo, que confere o nome do vírus, né? Que faz um aspecto de coroa. É por conta dessas proteínas, essa proteína S, né? Spike.
E ela realmente é muito importante, inclusive, para a penetração no hospedeiro. Como é que acontece aqui um resuminho que eu achei bonitinho, até tem um mais explicadinho, mas esse aqui eu achei bem simples e muito bom para a gente entender de maneira eficaz, né, como é que é a replicação, como é que ele consegue infectar a célula humana, né, então a gente inala o vírus, a infecção é basicamente inalatória mesmo, a gente vai inalar, ele vai percorrer as vias aéreas, ele vai chegar nos alvéolos, e lá ele vai se ligar aqui tá, eu coloquei em inglês, né, mas é o ECA2, que enzima conversora da angiotensina 2, né, que é um receptor de membrana que a gente tem na célula alveolar, e lá ele vai se ligar através dessa espícula, dessa proteína S, aí vai ser endocitado, vai sofrer endocitose, ele vai liberar o seu RNA, conforme a liberação do RNA, por ser fita positiva, né, então ele já funciona como um RNA mensageiro, então ele vai começar a tradução no ribossomo para 2 etapas, né, então ele vai traduzir primeiro proteínas que vão ajudar na própria replicação e depois para formação da estrutura viral. E aí, por fim, ele vai para o retículo endoplasmático rugoso, vai para o Golgi, e aí vai ser eliminado por exocitose. Aqui, um outro esquema um pouquinho mais detalhado, falando a mesma coisa, né? Então, o vírus ele vai entrar, até aqui ele especifica 2 tipos de entrada diferentes. A primeira, né, ele vai ser endocitado, né? E a segunda, ele injeta simplesmente o material genômico dele. É claro que o segundo método mesmo de entrada confere para ele uma melhor invasão, né? Porque a gente sabe que o que vai ativar no nosso sistema imune é justamente as proteínas de membrana que ele carrega. Então, se ele se livra logo disso, a ativação imunológica é bem menor. Então, o segundo método é mais eficaz para ele poder invadir. Mas, de qualquer forma, ele vai ser endocitado, vai liberar seu material gênico, e aí ele vai conseguir se replicar. Ele precisa, para formar as 2 membranas que eu mencionei, né, a membrana e a cápsula, ele precisa de material nosso, né, então ele é realmente dependente das nossas células para essa produção. E aí, ele tem a lise, né, e conforme ele se espalha, ele começa a infectar outras células e disseminar pelo organismo, tá? Bom, o vírus, eu falei, né, o mecanismo que ele invade principalmente a célula alveolar, mas ele invade outras células também, né? Não necessariamente não é o tropismo principal, mas é o que eu falei, as células, o vírus, né, ele tem as suas proteínas de membrana. As nossas células imunes, né, os macrófagos, os neutrófilos, eles identificam esses padrões de molécula, né? Então, baseado nisso, na identificação desses padrões, eles também fagocitam. Então, nessa acaba que há a presença de vírus, sim, né, nas nossas células de defesa, há receptores, né, do ECA2 também em pulmão, coração, esôfago, rim, estômago. Então, tudo isso permite que há uma disseminação viral mesmo. Por isso que nem sempre também, né, por conta dessa expressão aí, desse receptor em outros órgãos, por isso que às vezes a gente tem outros tipos de manifestação, né, às vezes muita gente está manifestando só trato gastrointestinal e por aí vai, né.
Mas o que a gente observa é que justamente essa resposta rápida, né, então uma resposta celular muito rápida, às vezes pode ser até pior, né, porque isso pode gerar uma resposta pró-inflamatória muito exuberante, levar a um dano celular muito maior, né. Então, assim, quais são os mecanismos patogênicos dele, né? Então, é um conjunto. A gente tem sempre que observar e sempre entender que o vírus, qualquer patógeno, na verdade, ele não vai atuar num ponto de cada vez. A catástrofe, ela se dá porque ela acontece de uma maneira meio orquestrada, né? De uma maneira, assim, conjunta de muitos fatores. Então, em primeiro lugar, a gente vai ter uma resposta imune, né? Essa resposta imune, basicamente, eu coloquei ali em cima, né? Tem o TLR3, 7, isso tudo são receptores de membrana que vai identificar os padrões das moléculas virais, né? Das proteínas virais, e que, baseado nisso, vai começar a liberar as suas citocinas, né? O vírus, isso é muito eficaz, isso é muito eficiente, né, se feito na hora certa e no momento, né, no momento adequado e do jeito certo, durante o tempo certo. Mas o que acontece? O que a gente sabe que esse vírus faz? Ele inibe parcialmente a resposta desse TLR3 e 7, fazendo assim com que haja um atraso de resposta interferon. E isso é um problema, porque o interferon, ele, no começo, se ele tivesse numa resposta adequada, ele iria contribuir, né, na eliminação desse vírus. Atrasando isso, você tendo uma resposta mais tardia, e é o que eu falei, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, ele não vai agir dessa forma. Ele já vai agir num momento onde está tendo muito mais inflamação, muito mais ação de outras coisas. Então, isso vai acabar ativando ainda mais a questão inflamatória. Então, o estrago vai ser muito maior. E é isso o potencial que ele tem até de embaralhar essa resposta imune. Entendeu? Segunda coisa, a lesão celular. Lembra que eu mostrei ali como ele se replica dentro da célula e como ele faz, como ele é extraído, né, como ele sai. Ao sair, né, e ao proliferar dentro da célula, ele causa uma lesão celular. Consequentemente, também, né, esse mecanismo de apoptose, de lesão celular, vai fazer liberar mais interferon, mais citocinas, eles vão recrutar mais neutrófilo, mais macrófago, mais célula inflamatória vai chegar ali. E além disso, vai causar uma linfopenia, o que também é péssimo, porque aí você começa a não ter uma resposta imunológica adequada, né? Outra coisa, outro sentido em que ele consegue agir. Lá no comecinho, lembra que a gente mostrou que ele se liga no ECA2, né? Esse é o receptor dele. Pois bem, o que ele faz? Né, isso daí a gente aprendeu lá na fisiologia. O ECA2, ele converte a angiotensina 2 em angiotensina 1,7, né? Bom, a angiotensina 2, ela é pró-inflamatória, ela é pró-oxidativa, ela é vasoconstritora, né? E quando ela é convertida, é uma ação mais anti-inflamatória, antioxidativa. Então, o que acontece? Você não vai ter mais a ação dessa enzima, porque ele causa um desbalanço nela. Então, você vai começar a ter mais angiotensina 2. Então, você vai ter mais ação pró-inflamatória ainda, mais pró-oxidativa, e que pode levar até a fibrose. Outra coisa, outra ação. A gente tem uma ativação, né, celular endotelial disfuncional. Porque lembra que eu falei que ele também tem esse tropismo aí para o endotélio também. Ele causa uma vasodilatação, com extravasamento de
de líquido, e tudo isso, né, por conta dessa ativação celular endotelial disfuncional, a gente vai causar também um estado protrombótico. A gente tem ativação plaquetária que em estados normais ajuda, né, na resposta imune a conter o micro-organismo, mas nesse caso, e com tanta resposta acontecendo ao mesmo tempo, a gente começa a ter mais aumento de mediadores inflamatórios. Então, plaqueta também vai chamar mais célula inflamatória, vai liberar mais citocina, eles estimulam os neutrófilos a formar uma rede que a gente chama de NET, e essa rede, ela começa a fazer espécies radioativas de oxigênio que é extremamente tóxico para a célula. Tudo isso para tentar matar um vírus que nem está fazendo tanto estrago assim. Então, aqui mais um pouquinho, porque é muita coisa, né, que acontece ao mesmo tempo, então só para mostrar um pouquinho mais em detalhe o que a produção exagerada de citocinas faz, né? Então, a gente vai ter esse recrutamento das nossas células imunológicas e que vai começar a produzir essas citocinas, TNF-alfa, interleucina 1, 6, 8, entre outras, inclusive, e o aumento delas, exacerbado dessa forma que eu mostrei no slide anterior, vai ativar terminações nervosas, fazendo ter reflexo de tosse, causa, né, febre, isso ativa, né, os receptores de febre. A gente tem, principalmente por conta do TNF-alfa e do interleucina 1, um aumento de permeabilidade vascular. A gente tem infiltração, né, com essa permeabilidade aumentada, a gente vai ter infiltração de mais célula inflamatória dentro do parênquima, então mais neutrófilo, mais macrófago vai chegar lá para produzir ainda mais citocina. Tudo isso vai levar a um edema intersticial e pulmonar, né, por conta dessa permeabilidade aí aumentada, causando a dispneia e a hipoxemia que a gente tanto conhece, tanto está ouvindo falar, né. Além disso, essa produção exagerada de citocina também faz o quê? Faz dano na célula alveolar. Por quê? Lembra que eu falei lá que as plaquetas, eles começam a recrutar neutrófilo e eles começam a formar esses produtos tóxicos que vão lesar realmente a célula, né? Eles têm a intenção de jogar uma bomba mesmo, de matar tudo e ver o que sobra. Então, você vai ter uma lesão celular muito intensa. Com isso, lembra que a gente está falando das células alveolares que produzem surfactante, né? Então, a gente vai diminuir a produção de surfactante, causando colabamento dos alvéolos e piorando a dispneia e a hipoxemia. Que mais? A gente, com essa produção também de citocina, a gente vai ter mais ativação celular, porque essas citocinas, chamam células, né? Então, por exemplo, interleucina 8, quando ela é liberada, ela recruta neutrófilo. Eles recrutam macrófagos, monócitos. Então, tudo isso fica cada vez mais, fica um processo se perpetuando, né? Sem uma resolução do quadro. Então, você vê que é uma inflamação sistêmica que só aumenta, né? Isso sempre acontece? Não, né? O que a gente sabe é que na verdade, a grande maioria dos casos evolui de forma muito boa, que a maioria são sintomas leves, né? A gente até tem ali, que nem a tosse, tem até a febre, pode ter um pouquinho de falta de ar, mas a gente não chega numa catástrofe, né? E por quê? Porque a gente tem esse desenvolvimento imunológico aí também acontecendo. Entre tantas coisas acontecendo, a gente, claro que tem coisas boas também, né? Então, assim, no momento da infecção, a gente tem essa ativação macrofágica, principalmente, né? Que nem a gente falou, que ele reconhece as proteínas de membrana, né? Então, eles vão se ativar, eles vão reconhecer esse vírus,
Eles vão fagocitar esse vírus, digerir, e aí eles vão para as células apresentadoras de antígeno apresentar, né? E com isso ter a formação aí do anticorpo, esses anticorpos neutralizantes que irão conseguir conter e eliminar o vírus, fazer um clareamento viral. É isso que vai ser realmente eficaz. Então, o que a gente viu aí é que é uma cascata de coisas, né, que se retroalimenta e que se sai do controle, né, você vê que o vírus mesmo, ele não faz muita coisa, ele só observa, né, toda uma catástrofe gerada por uma hiperinflamação, uma hiperresposta, um embaralhamento aí de informações, né, e o importante, o fundamental disso tudo é que a gente saiba aonde identificar cada etapa para a gente conseguir saber aonde a gente quer e vai atuar. Então, falando um pouquinho, né, que nem eu falei ali, que nem todo mundo vai ter essa reação exagerada, essa perpetuação aí de inflamação, né, 81% tem formas leves da doença, 14% moderada e é grave mesmo, daquele jeito, absurdo mesmo, é 5%, né. A mortalidade, ela estava girando em torno de 2,3% a 5,5%, mas você vê que aqui, pelo menos o que foi passado, está sendo um pouquinho maior, né. Isso é uma coisa, pode ter variáveis, pode ter viés, então isso daí a gente não consegue saber ao certo, mas o que a gente sabe mesmo é que todas elas estão vindo as mortalidades, né, estão vindo das formas graves. Os fatores de risco para desenvolver uma forma grave é a idade acima de 65 anos, é você ter algum tipo de doença crônica, diabetes, problema cardíaco, obesidade, é você ter algum grau de imunossupressão, né, doença hepática, doença renal, enfim. O quadro clínico, né, essa tabela é do primeiro estudo lançado pelos casos de Wuhan, que eles fizeram depois, né, no começo de março, se não me engano, que eles viram que 88% evoluía com febre. Grande parte desses dados foram bem compatíveis, tá? O que a gente teve de diferença aqui foi o final que eu vou falar. Então, assim, tosse seca, fadiga, tosse produtiva menos, né, tosse seca é o que predomina, falta de ar, e o que eles não relatam nesse estudo, que a gente está vendo muito, que a gente, nos trabalhos da Itália agora, eles também publicaram, é essa questão aí da anosmia, da diarreia, né, que está chamando mais atenção e que é praticamente patognomônico, né. Às vezes as pessoas, elas só referem isso, ou só diarreia, só anosmia, ageusia, esse está sendo para a gente um sintoma até que frequente. Só aqui que está sendo um pouquinho mais comum em homem do que mulher, tá? Acho que homem, que até dá para ver aqui na tabela, né, que mulher 41,9%. Não chega a ser muita diferença, mas aí tem uma predominância. Agora, depois, né, desse mês aí, desses dias, né, que parecem anos quase, cada dia muda tudo, tá muito dinâmico essas informações, a gente conseguiu separar a doença em estágios clínicos. E isso talvez ajude um pouco para a gente, inclusive, se programar, para a gente saber como orientar e o que esperar, né? Primeiro começa, geralmente, a infecção inicial, os sintomas principais, né, febre, tosse seca, fadiga, ou aqueles outros isolados que eu mencionei, geralmente são sintomas de pouca gravidade, né, a gente vê no estágio 2, que já seria considerado uma forma moderada, e o acometimento pulmonar, independente de você ter ou você não ter hipoxemia,
tá? Mas você vê, principalmente em exame de imagem, já um acometimento pulmonar. E o estágio 3, que seria considerado grave, né, que é causado pela hiperinflamação. Aquilo tudo lá que a gente mencionou, daquele processo que fica se perpetuando. Então, o que a gente vê nos exames são marcadores inflamatórios extremamente elevados, a gente tem uma disfunção orgânica grande, né, a gente estado protrombótico, a gente vê disfunção renal, a gente realmente é muito marcante essa fase, realmente bem importante, é fundamental a gente identificar pacientes que podem chegar nessa fase. Aqui eu coloquei no finalzinho, né, embaixo, 7 a 10 dias, que é o tempo, né, mais ou menos, que você leva do estágio 1 até o estágio 3, né, então, por isso que todo mundo fala, e que ficou, aqui tá no próximo aqui, slide, que todo mundo tá sabendo, né, do tempo de piora. Então, é justamente por conta disso. Olha, a gente tem uma diminuição da resposta viral, né, da carga viral, e a gente começa a ter um aumento da nossa resposta inflamatória. É aquilo que eu falei, quem faz o estrago mesmo é a resposta inflamatória. Então, é nesse período que começa mais ou menos no 7º dia, que a gente começa a ter um recrutamento celular muito maior, que a gente começa a ter mediadores inflamatórios de maneira exagerada circulando e que pode aí levar a múltiplas disfunções. De novo, é importantíssimo saber isso por conta de todos esses estudos que a gente está fazendo de tratamento, né? Então, se a gente vai querer fazer anti-interleucina 6, por exemplo, que é o que a gente estava pensando, a gente talvez teria benefício numa fase, não numa fase inicial, talvez, né? Se a gente quiser atuar no vírus, né, que a gente consiga atuar de uma maneira mais precoce, e assim vai. Então, tudo isso interfere, né, todas essas informações, diagnóstico, mesma coisa. Quando é que a gente vai coletar o PCR, quando que a gente coleta a sorologia, né? Então, tudo isso a gente tem que conhecer muito bem aí a fisiopatologia, para a gente saber o que a gente está procurando e o que a gente está querendo, pensando em fazer. E é isso. Muito obrigada. Obrigado. A aulinha. E a gente tem uma pergunta aqui no chat. Tá ótimo. É da Marília Dagnon. Ela tá perguntando: um idoso aparentemente sem comorbidades, relativamente ativo, tem chances altas de desenvolver a forma grave também? Sem comorbidades, desculpa. Sem comorbidades e relativamente ativo. Se ele teria chances altas de desenvolver a forma grave. Sim, por conta, né, de todas assim, o idoso, ele já tem diminuição das suas funções, né, todo idoso. É normal, é fisiológico isso. Então, por mais ativo que seja o idoso, claro que ele vai ter, né, considerando que ele tenha menos problemas de saúde, menos hipertensão, diabetes, etc., mas mesmo assim, né, pela própria fragilidade fisiológica do idoso, aumenta o risco dele. Era só essa pergunta que a gente tem. Bom, a gente já vai finalizando por aqui. Eu gostaria de agradecer em nome da Liga de Infectologia e também da IF pela aula. E é isso, doutora. Muito obrigado. Obrigado a todos também que assistiram até o final. A gente chegou a 108 pessoas assistindo pelo YouTube. Pois, legal. Muito legal mesmo. Obrigado. Imagina, se vocês tiverem alguma outra pergunta depois, às vezes a gente
lembra depois, né, das dúvidas, Sim. fiquem à vontade para mandar, não sei, manda para você, ou se quiser encaminhar e-mail, fiquem à vontade, viu? E mesmo porque as coisas são dinâmicas, né? Então as informações novas surgem também. Então fiquem à vontade e a gente vai se falando, tá bom? Tranquilo. Muito obrigado, Muito doutora. obrigada, viu, doutora? Imagina, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.